Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa atividade. Hoje é segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Daqui a 2 semanas estaremos, naturalmente, num novo ano, né? Temos o Natal aí e tal, festividades, um mês de muitas festas, né? Para quem gosta, eu acho que chega um momento da vida que tu quer mais paz, tá? Passa, é muita agitação, as pessoas não andam muito razoáveis do ponto de vista, é muita violência, é muito distrato. Hoje mesmo, vindo para cá, a gente vê cada coisa no trânsito, sobretudo, as pessoas não têm paciência. Enfim, é um mês de muita exacerbação de ânimos, e isso é muito ruim. Bom, nesse dia 15 de dezembro, nós estamos com a nossa atividade aqui e com a presença de 2 figuras ilustres da sociedade do Rio Grande do Sul. À minha esquerda, Dr. Carlos Isaia Filho. Dr. Carlos, obrigado pela sua presença uma vez É um prazer. Médico, ginecologista, obstetra também, né? Obstetra, ginecologista. Já fui obstetra, agora já estou parando um pouco. Tá certo. E um ilustre médico do nosso estado do Rio Grande do Sul. À minha direita, aquele conhecido de todos nós, né? Um camarada de múltiplas atividades, um cara da noite, do dia, da manhã, da tarde, Vilmar Govinatsky. Dos fins de semana. Dos fins de semana. Não tem férias para ele. Vilmar é um camarada que a gente conhece bem. Bom, vamos parar por aqui porque o programa só tem 1 hora. Não abre muito Não jogo. dá para falar muito, que só tem 1 hora de programa, não dá tempo de dizer todas as qualidades do Vilmar. Bom, nesta segunda-feira nós estamos aqui no final da tarde, né, começando a gravação do programa, daqui a pouco eu vou ter o programa aí no ar, mas fomos surpreendidos no final da tarde, tipo 4 horas, com o céu fechou, preteou o olho da gateada, como se diz, né, e se avizinhava um temporal daqueles, as rádios, o pessoal indo para casa, correndo e tal, aquele azáfama antecipado. Mas não foi o que aconteceu depois na prática. Na prática foi uma ventania só, algumas coisas realmente estiveram fora do lugar. E o mais interessante, né, Vilmar, começando contigo, que houve um acontecimento simbólico e emblemático. Eu estou me referindo ao que aconteceu em Guaíba. Em Guaíba, o temporal, eu acho que um tufão daqueles, né, muito localizado, acabou fazendo com que houvesse o destronamento da imagem lá da Havan, da Estátua da Liberdade da Havan. Estátua da Liberdade na Havan, em Guaíba. E eu digo isso que é uma coisa emblemática porque nós estamos no Brasil exatamente correndo esse risco, já estamos com a nossa liberdade no chão também. E a queda desta estátua lá da Havan em Guaíba mostra exatamente o momento emblemático que nós vivemos, né, Vilmar? Correndo o risco de que a nossa liberdade de ação, de pensar, de fazer, né, de discutir, de debater, de contender com o governo, com as autoridades, parece que está se esvaindo. Olha, é interessante, né, a gente pegar essa questão assim, ocorrido, né, realmente ocorrido, a hora de tarde, com essa situação que houve aí de todos os celulares da gente recomendando que não saísse de casa, alerta vermelho, Defesa Civil, né, fazendo seu papel importante de prevenção. Mas lá em Guaíba, então, a Estátua da Liberdade caiu. Também emblemático, Silvio Lopes e Dr. Carlos, é o seguinte, é que, por incrível que pareça, os governos de esquerda sempre trancaram a colocação das lojas Havan nos lugares onde governavam, onde governam, enfim, né? Por causa justamente da Estátua da Liberdade. Isso aí cria realmente uma interrogação. Mas por que a esquerda é contra uma loja que coloca na frente da sua loja uma estátua que simboliza tudo aquilo que é mais caro para nós, que é a liberdade para o ser humano. Na verdade, digamos assim, é o sustentáculo da democracia que eles dizem que defendem. Sustentáculo da democracia, sustentáculo da sociedade, sustentáculo do progresso, sustentáculo do bem-estar social da pessoa, da coletividade e também da pessoa, né, como ente, né, privado, digamos assim, né, como ente particular. Então, isso sempre me chamou a atenção. Por que o governo de esquerda era contra isso? Ninguém negou, está dito lá pelo Luciano Hang, né, que todos os lugares onde tinha governo de esquerda, inclusive diziam para ele, olha, pode trazer tua loja para cá, mas não me põe Estátua da Liberdade na frente. Interessante isso, emblemático e até preocupante. Doutor Isaia.
A nossa estátua da liberdade já caiu há bastante tempo, né? Com certeza. A nossa estátua... Então, eu estou cansado de falar, essa é uma palavra que eu não falo mais, chama-se democracia. Só quem fala democracia hoje é a esquerda. Porque, na verdade, democracia não existe. Todo mundo tem que cuidar o que fala, pensar no que vai dizer. A população está com medo. Que liberdade é essa? Até quando? Então, o fato, claro que tem um simbolismo bastante grande, essa queda da estátua da loja Van, mas, na verdade, nossa estátua já caiu há bastante tempo. E cada vez a gente vem sentindo mais toda essa questão. E nunca ouvi falar tanto em democracia. Se fala em democracia, se fala em liberdade. Que democracia é essa que não tem liberdade? Aí nós estamos mostrando a estátua já caída, né? Exatamente. Eu não sei se eu tenho umas imagens aqui, não sei se eu consigo. E foi interessante porque ela primeiro ela inclinou. Foi inclinando devagarinho e caiu, depois caiu. Eu tenho essa imagem que se nós puder depois passar, né? Essa imagem da estátua caindo, mas de qualquer maneira, né, doutor Carlos? Aliás, se não me engano, a questão de 2 ou 3 meses atrás, caiu também uma lá da Van de Capão, da canoa. Eu acho que foi derrubada aquela, se não me engano, né? Não sei se foi isso aí, mas de qualquer maneira, é simbólico isso, né, como o senhor está falando. Sem dúvida, sem dúvida. É uma pena, né, que na verdade a gente esteja vendo esses eventos e naturalmente fazendo uma ligação com o que está acontecendo no momento no Brasil. Eu nunca vi o país, o Brasil, passar por um momento tão perigoso para a sua democracia. E falando em democracia, nós falamos em liberdade. Democracia em que o cidadão pode fazer aquilo que ele bem entender, naturalmente dentro da estrutura jurídica que nós temos aí. Porque os outros, aqueles que dizem lutarem pela democracia, eles estão lutando e defendendo uma ditadura, né? Então essa é a grande verdade, né, Vilmar? A grande liberdade que nós temos como ser humano, não é só de ir e vir, mas é de pensar e poder falar. Este é o grande momento. Porque, veja bem, o que acontece hoje? Se fala em democracia, o doutor Carlos falou. Nunca se falou tanto democracia. Agora, quando se vai exercer a democracia, quando se vai discutir pensamentos, quando se vai discutir ideias, quando se vai discutir situações onde cada um pensa diferente, e a pluralidade de pensamento é que constrói a democracia. Se for todo mundo pensar igual, nós não estamos numa democracia. Não existe. Todo mundo pensa igualzinho. Quando todo mundo pensa igualzinho, é porque alguém impõe que o pensamento seja igual. Não pode pensar diferente. Agora, na situação atual que nós estamos vivendo, o que nós presenciamos é o seguinte: se tem alguém dito ali, né, com rótulo de direita, e alguém com um rótulo de esquerda, se esse alguém com rótulo de esquerda for dialogar, for conversar, for expor as suas ideias para este alguém com rótulo de direita, o que se vê é o seguinte: é um debate, é uma discussão. Agora, quando é o contrário, o que se vê é xingamento, é agressão. Então, isso aí não é exercer a democracia, isso aí é outra coisa. Não se chama democracia, não. Liberdade de expressão está arrasada. Bom, vamos concluir esse primeiro espaço do programa, naturalmente falando sobre esporte, que naturalmente sempre essa tradição é do programa também falar sobre esporte no começo das suas edições. Mas, na verdade, é o seguinte: como nós estamos aí com um período de férias, né, doutor Carlos Isai, a dupla Grenal está se reestruturando do ponto de vista administrativo e tal, algumas dispensas, contratações e tal. E o que se tem de novo aí é que o Grêmio contratou um novo treinador que já foi do Botafogo, que é o português Luiz Castro. E hoje eu estava conversando com um jogador do Inter, um ex-jogador do Inter, que jogou contra o Barcelona lá em 2010, se não me engano, que o Inter perdeu para o Barcelona lá. E o Wilson Matias, muito meu amigo e tal, ele sempre vai no parque, então nós estamos batendo um longo papo. E ele me falou, doutor Carlos Isai, começo pelo senhor, ele dizendo assim: olha, Silvio, eu joguei futebol e tal, mas eu vejo que daquele tempo para cá, a dupla Grenal perdeu por uma razão que eu acho, que é o excesso de estrangeiros nos times.
Então eu acho, segundo o Wilson Matias, e eu concordo com ele, vamos debater um pouquinho esse assunto aqui, que é necessário reduzir. Antes era 3, 4, passar para 9, 10. Um time que tem 10 estrangeiros perde totalmente a identidade. Você não acha, doutor Carlos Isaac, que é preciso repensar um pouco esse número enorme de estrangeiros que é permitido para um time de futebol do Brasil ter? Num campeonato de pontos corridos, o que a gente observa? Que esses estrangeiros, isso não é só no caso do Grêmio, mas no Inter também, eles escolhem o jogo que eles querem jogar. Esse é o ponto, certo? É claro que o nosso número de jogos durante o ano é muito pesado. E parece que vai ficar mais pesado ainda o próximo ano. E muitas vezes esses estrangeiros que vêm para cá não estão acostumados a um grande número de jogos dos quais eles têm que participar. Então ocorre exatamente isso. Escolher o jogo, eu vou jogar nesse jogo, no outro eu vou dar uma segurada e assim vai indo. Por outro lado, são profissionais que estão aqui de passagem. Eles não têm comprometimento maior com o time, certo? Com algumas exceções. Foi o caso do Soares, que veio para cá e deu uma demonstração fantástica, mas foi uma exceção, porque a grande maioria, principalmente dos que estão vindo do Cone Sul, da América do Sul, certo? Eles vêm, jogam e já estão pensando para que time eles vão voltar quando retornar, ou quando finalizar o contrato e assim por diante. Então não há comprometimento. Claro, quer comprometimento? Pega um menino da base que se formou dentro do clube, que está louco para jogar, está pensando em ser titular, certo? Esse sim, a gente espera que de fato dê um retorno apropriado. Isso é importante. Aliás, sobre isso, Vilmar, quero a tua opinião também. O Wilson Matias disse exatamente isso. Ele frequenta o Grêmio e o Inter para ver jogadores da base. Ele disse que lá no Grêmio, e no Internacional também, mas no Grêmio ele detectou, ele sabe, ele foi confirmar isso para ele. Tem jogadores no Grêmio que estão estourando. E os jogadores estão ganhando hoje lá, esses jogadores, esses meninos, estão ganhando 60 mil por mês. 60 mil por mês, jogadores de base, e não tem oportunidade de jogar. Por quê? E aí o Wilson Matias disse exatamente o que acontece. Esses jogadores que vêm aqui estrangeiros ganham muito dinheiro, tem compromissos estrangeiros e tal, o Grêmio com cotas de televisão e tal, e às vezes tem que botar esses jogadores a jogar apenas para cumprir aquilo que está no contrato, para satisfazer tal e tal coisa. E não propriamente pelo futebol que estão jogando. Então eu acho, né, Vilmar, está na hora de dar essa gurizada para jogar. Olha, é interessante isso, porque a gente tem falado nisso, né, repetidas vezes, e a gente ouve outras pessoas com muito mais conhecimento de causa falarem a mesma coisa. Por que não se busca na base jogadores de qualidade, que tem, é óbvio que tem, é claro que tem, né? Tem tanta gurizada jogando nessas categorias inferiores dos clubes, que não tem como não tirar um de cada, digamos, 50 ou 100. Claro que tira, mas eu não entendo isso. É fato, sim, um jogador estrangeiro, tá? Mesmo os nossos aqui, quando vão jogar fora, que lá fora são estrangeiros, eles estão pensando em voltar para o Brasil, para a sua família, para a sua cultura, para seu país. É óbvio que todos eles estão de passagem. Vão lá, dão o seu recado e tal, mas não tem raízes, que é diferente de um jogador, mesmo aqui, de um jogador brasileiro que venha lá de Goiás, o caso do Fernandão, que criou uma identidade muito forte com o Internacional, e outros que passaram pelo Grêmio, que de outros estados, mas são brasileiros. A cultura é a mesma, as expressões idiomáticas são as mesmas, as brincadeiras são as mesmas, a quinta série é a mesma, mas isso é importante, porque são raízes culturais e estruturais da própria nação, do povo. Agora, quando vem um jogador de fora, o doutor Carlos acentuou muito bem, ele está de passagem, ele veio aqui dar o recado dele e vai embora, mas ele não está fazendo aquilo que nossos jogadores sempre fizeram. O Valdomiro veio de Santa Catarina, criou raiz no Internacional, né? No Grêmio também, tantos outros que vieram de outros locais, enfim, isso é a coisa mais natural que tem.
Então tem que realmente trazer. É como se diz, quem é o melhor diretor da empresa? É aquele cara que foi porteiro, que cresceu dentro da empresa, que ascendeu dentro da empresa. É assim que funciona. Eu não sei por que não faz isso aqui. E a gente ouve falar, a gente fala e tudo mais, mas eu realmente não entendo. Já houve tempos muito bons. Na década de 70, por exemplo, eu fazia futebol, fui narrador de futebol e fui comentarista também e repórter. Então, houve, no Grêmio Futebol Porto Alegrense, eu tinha mais identidade com o Grêmio, eu era muito amigo, tinha na minha amizade, iam na minha casa, 2 jogadores do Grêmio, chamado um deles, Humberto Ramos, que era um meio-campo que tinha vindo do Atlético Mineiro, e o argentino, porque a minha mãe também é argentina, Alfredo Oberti. O Oberti é um meia, um espetacular jogador, cuja mulher do Oberti é Nérida, que é o nome da minha mãe, então a gente teve muita identidade com ele. E eles frequentavam a minha casa, e olha só, aí que está a diferença, doutor Carlos Isai. Às vezes eles estavam lá, almoçavam comigo lá sábado em casa e tal, e tinha um jogo no domingo. E aí eu digo assim, Cati, vamos bater um papo no fim da tarde. Não, às 3 horas nós temos que cada um... Eles iam para casa. Eles iam para casa se recolher por causa do jogo no dia seguinte. Cara, imagina isso aí hoje. Comprometimento, o comprometimento que esses caras tinham, né? É. E eu me lembro, o Figueiredo foi muito meu amigo, tu sabe disso. O Figueiredo era outro camarada que tu... Poxa, o Figueiredo, dia de jogo, tu não conseguia falar com ele. O De Leon criou raízes aqui. O De Leon criou raízes também. Criou raízes aqui. Aliás, foi uma outra época, né? Outra época. E os olheiros? Não tem mais olheiros no interior? Esse era outro papel importantíssimo também. Os clubes tinham seus olheiros que iam lá para Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz, etc. Ver e quantos jogadores vieram para cá por causa dos olheiros? Os olheiros. Né? Quantos... Eu sempre digo o seguinte, a dupla Grenal, os grandes títulos da dupla Grenal, foram com a maior parte dos jogadores com raízes no Rio Grande do Sul. Exato. Aqui mostrava uma certa identidade, né? Mas olha aqui, vamos tocar em frente, né? O programa, vamos falando um pouquinho de sucos Petri. Temos aqui sucos Petri, o doutor Carlos Isai chegou aqui esbaforido, na hora do programa, está começando, quer vir tomar um sucos Petri antes do programa, né, doutor Carlos? Estava ótimo. Estava ótimo. Então tá aqui, ó, sua sede pede saúde, pede o melhor, claro, sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco também, 100% natural. E sem adição de açúcares e conservantes. O importante é sucos Petri. Olha aqui, pessoal, está na hora de atualizar a tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo e veja bem, é moderno, é fácil de usar e vai regularizar a sua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples de cuidar o seu dinheiro, sem complicação e que ó, na palma da mão. O melhor é o seguinte, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixa aí agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Isso o Banrisul é craque e ele está contigo nesta evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e mais tranquilidade com o seu dinheiro. Baixe o app e abre sua conta. Banrisul, afinal de contas, é o banco que atualiza contigo. Veja aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Uma das grandes empresas, uma empresa notável aqui no Rio Grande do Sul, consolidada, é a Algair, né? E temos aí um novo empreendimento, desta feita da Algair Incorporações. Eu estou falando no Vila Portal, que é um condomínio absolutamente exclusivo e fica ali na Vila da Conceição. Quem não conhece, eu sempre passo ali quando vou para Ipanema e, na verdade, o Vila Conceição, além de tudo, Vilmar, é uma vila muito charmosa. Só todo mundo se dá, aquela harmonia, né, entre os vizinhos e tal. E isso é muito bom, porque, em primeiro lugar, aquela amizade é uma coisa boa e isto também dá segurança, né? Traz segurança que as pessoas se conhecem e tal. Quando entra lá um estranho, a gente sabe que o pessoal já fica assim, né? E isso acontece nos condomínios bem administrados. E veja bem, no coração da Zona Sul, e mais importante, são apenas 18 casas. Assista essa mensagem da Algair Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico.
um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Que maravilha, hein? Belo lugar, hein? Excelente, né? Lugar Maravilhoso. alto, lugar. arejado, muito É. bom. Não, depois tem a aragem do rio que chega ali, é uma coisa maravilhosa. É. E é tipo assim uma cidade do interior dentro da capital. Uma vila, né? Uma vila. Gilmar, tu tens alguma coisa aí sobre a Copa do Brasil? Porque sobraram 2. Pois é, sobrou, né, o Vasco da Gama e o Corinthians, tá? O Vasco da Gama e o Corinthians, que não foram muito bem, digamos assim, no Brasileirão, talvez por opção até, né? De repente deram prioridade maior à Copa do Brasil e deixaram o Brasileirão, né? Que já estava, digamos assim, bem disputado pelos times lá de maior porte, né? Então, De maior poder econômico. Maior poder econômico, né? Tá. E aí, então, deram prioridade, talvez, à Copa do Brasil. E o Corinthians e o Vasco, então, vão jogar a primeira partida lá no Arena Neoquímica. Tá? Como é que é? É Neoquímica Arena, na verdade. Agora, nesta quarta-feira, às 21h30. Vai ser um jogaço, não tem dúvida nenhuma. E depois, o jogo de volta, né? O segundo jogo, vai ser no Maracanã. Aí vai ser no domingo, às 18h30. Vai ser bonito, é um jogaço, realmente vai ser muito legal assistir essas partidas, porque são duas torcidas imensas, né? Fazendo um clamor para que as torcidas não partam para a hostilidade, tenham um comportamento racional, humano, né? Um comportamento Civilizado. de civilidade, exatamente, né? Para que seja um excelente espetáculo. E aí ficam as possibilidades aí de previsões, né? Aqui no estúdio há quem diga que vai dar Vasco, até porque Eu tô torcendo é pro Vasco vascaíno, da Gama, nosso né? amigo aqui da técnica. Ah, ele é vascaíno. Ah, é vascaíno, dois, tem então. vascaíno aqui. Ele é carioca, ele veio do Rio de Janeiro, faz 15 anos, já está acostumado. Ele é com vascaíno o lá e gremista aqui, claro. Não, né? ele não bem. falou nada da dupla Grenal aqui. Mas ele está torcendo para o Vasco, né? E é óbvio que vai ser um jogaço. Tanto lá Aliás, o Química Arena quanto o Maracanã vão estar lotados. Aliás, isso é só a certo. Copa do Brasil é que permite ter uma final, né? É. O Campeonato Brasileiro, às vezes 5, 6 rodadas antes do final, já se sabe quem é o campeão e tal, porque... É verdade, fórmulas, os pontos né? corridos tira essa, Pontos corridos tira essa possibilidade, num jogo final, decidir o campeão. Bom, o Dr. Carlos Isaías está aqui conosco e, na verdade, né, Dr. Carlos, tem um assunto aqui que é muito importante que nos traz, que é o seguinte: ultimamente existe muita preocupação com a chamada vitamina D. Muitas pessoas procuram utilizar medicamentos com esta vitamina, inclusive sem a orientação médica. Afinal, esta vitamina é tão importante e por que ela é tão importante? É um bom questionamento, Silvio. Está vendo assim uma febre das pessoas se preocuparem com vitamina D, certo? Em primeiro lugar, não é mais vitamina D. Agora é o hormônio D. Por que hormônio? Porque, de fato, a vitamina D ela tem uma função extremamente importante no corpo humano. É a chamada vitamina ou hormônio dos ossos, da massa óssea. Ora, todos nós sabemos que ossos bem formados, com uma boa densidade, com um bom conteúdo de cálcio, são ossos que sofrem menos fraturas. E com o passar dos tempos, existe sim a possibilidade de se perder cálcio dos ossos, principalmente nas mulheres quando chega a menopausa. Ora, a vitamina D ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Ora, em locais, como é que o caso do Sul, em que nós temos 4 regiões, ou que nós temos verão e inverno, o que acontece? Normalmente, no final do inverno, a nossa taxa de vitamina D está mais baixa. Ué, o que tem que ver o inverno com isso? Ora, o hormônio D, ou a vitamina D, é o hormônio do sol. É tomando sol,
certo? Que ocorre a formação da vitamina D no corpo humano. Tanto é que a gente recomenda, tome sol, de preferência antes das 10 da manhã e depois das 4. Mas vem cá, a hora que o sol está mais fraco, o que é para tomar? Não, tem um detalhe importante. O sol é bom, mas o sol sem o protetor solar, ele não só vai formar o hormônio D, como vai predispor ao câncer de pele. E quando se passa o protetor solar, o filtro solar, a radiação ultravioleta não chega. E aí não há transformação para a vitamina D. Então, o sol saudável, o sol bom, pensando em vitamina D, é exatamente aquele sol antes das 10 ou depois das 4, que a concentração de ultravioleta é menor, e também não traz lesão para a pele, uma vez que deverá usar, tomar esse sol. Está correto dizer tomar esse sol? Quando falo em tomar o sol, eu vejo um cara com um copo tomando eu estava pensando nisso. O copo tomando aquela bebida sol. Isso aí eu tomo sempre. Pode ser com limãozinho? Pode colocar. Bom, de cara, se expor ao sol. Vamos trocar a palavra tomar para expor. Esse aqui é o que me ajuda sempre. Essa exposição solar, então, dentro desse horário. Bom, o que mais que a vitamina D faz? Ora, ela ajuda numa série de funções orgânicas, muito relacionadas também à parte orgânica e principalmente à parte de ossos. Ela ajuda principalmente a falta de vitamina D, além da questão óssea, pode predispor ao aumento da hipertensão, da diabetes tipo 2. A vitamina é importante na formação do colágeno, que vai dar estrutura para a pele, tecido celular subcutâneo. Ou seja, não é à toa, não tem motivo pelo qual de vitamina D, hoje a gente chama de hormônio D. Agora um detalhe, se deve utilizar suplementação de vitamina D quando se faz, e hoje em dia é rotina, nos check-ups, dosar a vitamina D, certo? Se está baixa, então normalmente o médico recomenda uma suplementação, além de peixes, frutos do mar, ovos, que são alimentos que têm um teor de vitamina D mais alto. Agora, não saia tomando vitamina D que buscou na internet, porque comprou na farmácia, assim por diante. Já houveram, não só aqui em Porto Alegre e em outras regiões, muitos casos de intoxicação por vitamina D por excesso de uso. Então, isso tem que ter um cuidado. Normalmente, a melhor época de dosar a vitamina D é no final do verão. Se a pessoa sai do verão já com vitamina D baixa, aí é necessária a suplementação. Normalmente, que eu coloquei no início, no final do inverno, geralmente as pessoas estão com a vitamina D num teor mais baixo, sem dizer que possa estar em deficiência de vitamina D, o que é outra coisa. Então, muito cuidado, certo? Se exponha ao sol nesse horário, principalmente de início da manhã ou final da tarde, sem uso de filtro solar. Parece um contrassenso não usar filtro solar, né? Mas depois das 11, e a partir daí, então, a radiação é maior. Então, essa exposição deve ser rica em filtro solar, principalmente fator 50 ou 70. A pergunta que eu ia fazer é exatamente essa aí. Ó. Eu vou ao parque todo dia, mas vou hoje das 8h30 até as 15 para as 10 por aí. Fica esse horário. Então, eu já me livro de ter que usar o protetor solar. Mas é interessante, essa é a pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, quem não se expõe de 10 ou 11 horas até as 16 horas, esse obrigatoriamente tem que usar o filtro solar. E aí essa exposição solar não vai ser tão eficiente, certo? Para a transformação em vitamina D. E tem como a gente saber se tem insuficiência de vitamina D? Sim, sim.
se faz o exame. Exame. É um exame de sangue, né? Coleta de sangue, específica para ver a vitamina D3. É importante, porque previne, inclusive, a osteoporose, né? Principalmente, não esquecendo que o estágio anterior à osteoporose vem a ser o que a gente chama de osteopenia, que é uma perda de massa óssea, mas não tão grande que possa justificar uma situação de osteoporose. E agora eu vou aproveitar e dar um recadinho. Toda pessoa acima dos 60, principalmente acima dos 70 anos, Teu caso aí. que mora sozinha, celular pendurado no pescoço. Por quê? Porque se houver alguma queda dentro de casa, certo? Escorregou num tapete ou ainda tem a mania de usar chinelo, que toda pessoa acima dos 60 anos não deve usar. 80% a 90% das fraturas de osso são domésticas. Eu, a questão de 2 semanas atrás, uma paciente minha caiu dentro de casa, fraturou o colo do fêmur, Ah, não conseguia levantar, celular não estava perto dela e ela ficou 12 horas no chão, Nossa. certo? Porque não tinha com quem chamar para socorrer. Então, muito cuidado dentro de casa, principalmente pessoas nessa faixa etária. Ó, celular no pescoço, qualquer coisa. essa é uma recomendação muito boa. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Meu pai e minha mãe, de idade e tal, moravam ali na Ramiro Barcelos. Ainda bem que havia, meu irmão ia passar lá, e era antes do meio-dia por aí e tal. E eles caíram, os dois caíram. E não conseguiram se levantar. Nenhum dos dois. E aí o telefone, ele não tinha aquele telefone celular ainda, telefone fixo e tal, não tinha como chegar no telefone, nenhum deles podia chegar no telefone. E aí meu irmão chegou e, pô, onde é que o pessoal foi ver, estavam os dois deitados na cozinha, aqui, ó, estamos aqui. E isso acontece muito, e isso é uma coisa interessante quando a pessoa tem uma certa idade, não tem o preparo, digamos assim, do ponto de vista físico, de se manter em pé, inclusive, né? Uma caída dessas pode resultar isso. Então, eu acho muito importante essa colocação, né, Com Vilmar? certeza. Porque isso aí vai certamente ajudar muitas pessoas que estão nessa idade, e cada vez mais nós temos uma população mais longeva e em grande número de pessoas já consideradas idosas a partir de 60 anos. Então, é ter muito cuidado. Olha aqui, ó, vamos falar de outra coisa que você tem que ter muita forma de pensar bem sobre ela, que é o caso da olina. Porque a olina é essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em caso de má digestão causada por, e aí o caso do Vilmar, excessos alimentares. Laboratório Veste há mais de 100 anos, aqui de Canoas, nosso Laboratório Veste. E falando do supermercado Zafari, 100 anos desse mercado Zafari, daqui a pouquinho chegaremos nos 100 anos do Zafari, né? Assista agora a mensagem natalina, estamos aí em vésperas do clima de Natal e tal, e o Zafari sempre nessas ocasiões, né, Vilmar? Isso aí, historicamente, eu já estou no jornalismo há 54 anos, e há 54 anos, toda essa época, o Zafari chega com uma campanha maravilhosa. As peças publicitárias do Zafari, que é feita pelo jornalista aquele, eu não me lembro o nome dele, mas é ele que trata sempre... Luiz Coronel. O Luiz Coronel, o grande Luiz Coronel, um poeta, um criador e tal, um cara de grande criatividade e sensibilidade poética. E as peças publicitárias do Zafari sempre são muito sensíveis, elas têm uma sensibilidade muito grande e realmente elas tocam muito o coração das pessoas nessa época do ano. Então vamos ver esta campanha do supermercado Zafari ou do grupo Zafari para este final de ano, para o Natal deste ano de 2025. Acompanhe aí.
bom menino. Não falei? Realmente uma peça espetacular, né? Porque ela toca muito em valores, né, Vilmar? A Ibis Gênua e faz uma mescla de gerações e tal, e sobretudo não só de valores, mas de uma história propriamente do Rio Grande do Sul, que aqueles valores todos, aquelas cenas todas, né, que nos remetem às nossas raízes também, né? Principalmente envolvendo crianças, né? Crianças que estão aprendendo futuro, né? desde Que é o futuro, pequeno, não é? O que são os valores, o que é a solidariedade, o que é a empatia. Puxa vida, sensacional. É uma coisa que falta muito nas grandes e altas cortes desse país, né? Se nessas cortes chegasse esse espírito natalino, pelo menos, que pudesse fazer com que as pessoas deixassem de ser selvagens e passassem a amar o seu semelhante. Eu tenho certeza que o Brasil seria muito melhor. Mas vamos sonhar porque eu acho que essa fase vai passar, essa fase, digamos assim, noturna, da escuridão que nós vivemos aqui no Brasil, isso vai passar. Um dia vai ficar na lembrança, uma péssima lembrança, mas de qualquer maneira, uma lição que nós vamos ter para o resto da vida. Olha aqui, Vilmar, presta bem atenção, um recado assim subliminar que eu vou te dar. Vinhos do mundo. O Natal é sinônimo de presentes inesquecíveis. Ele sempre gosta de dar presente inesquecível, é uma oportunidade, né? Bem subliminar, né? É um especialista, né? Escolha entre 10 opções de cestas e presentes únicos, com os melhores rótulos e produtos para celebrar o final deste ano. Surpreenda nesse Natal com vinhos do mundo. Passe em uma loja, temos 3 alternativas. Na Getúlio Vargas, onde o Vilmar sempre vai, aliás, ia, né? Voltará a ir. Getúlio Vargas, 1135, na Alameda Alípio César, 203, e na Cristóvão Colombo, 1493. Importante é o seguinte, vinho é maravilhoso. Agora, se beber, não dirija, sobretudo se beber muito. Bom, nós temos aí vários assuntos. Tem alguma coisa, Vilmar, para destacar? Ou então o Dr. Carlos... Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do novo presidente chileno, que foi reeleito, acho que foi esse fim de semana. Foi, anteontem. É interessante, gente. Argentina, Bolívia, Chile. Está vendo? Uma guinada completa para a direita. É que o pessoal teve a experiência prática da esquerda. Exatamente. Isso aí. Será que o próximo será o nosso país? E observem também um aspecto. No caso do Chile, esse presidente eleito, ele tinha posições assim muito fortes, que não agradavam muito a população, principalmente relacionada à questão do aborto, que vai proibir a contracepção de emergência. São atitudes... A questão do aborto ainda não, porque está sendo muito discutido, tem países que permitem, outros não. José Antônio Castro, de emergência dentro de uma colocação, não posso interferir na vida. Bom, mas de qualquer forma, parece que o que está levando muito essa guinada à direita é também a questão da disseminação do crime organizado, certo? A questão do uso indiscriminado, da divulgação de todas as drogas e assim por diante, e aí mostra toda essa rede, e que leva, sem dúvida, a uma questão de insegurança de população muito grande do país. Observem que já nem liga mais, gente. Não há dia que a gente não acha, não escute no noticiário. Ora, apareceu 2, 3 pessoas mortas que foram baleadas. Em qualquer lugar, isso começou a ser normal, praticamente, esse tipo de colocação. E com a leniência, isso que é bom de dizer, talvez por isso que esses países estão despertando para essa questão, com a leniência da esquerda. A esquerda sempre foi muito leniente com criminosos.
E aqui no Brasil com traficantes. Por quê? Nós sabemos, os traficantes financiam campanhas da esquerda, esse é o problema. Exatamente, certo? Então parece que esse foi um tópico que favoreceu a eleição desse novo presidente, agora o Chile, um país de direita, certo? E oxalá se consiga trazer mais países essa mudança de esquerda para a direita. E eu acho que está subindo. Nós estamos ali perto, temos aqui o Brasil, ainda temos Peru, certo? E aí depois toda a parte norte da América do Sul. Mas, de qualquer forma, acho que foi uma vitória importante e uma guinada extremamente importante para a América Latina. Na verdade, era isso aí, né, Vilmar? Essa coisa são coisas muito próximas. Quando um continente começa a ter uma guinada para um determinado rumo, e historicamente se deu isso, os companheiros, aqueles participantes do bloco também acompanham, até porque, se não acompanharem, né, Vilmar, eles acabarão sendo discriminados, eles acabarão sendo marginalizados deste bloco econômico, né? Porque, na verdade, vai se constituir um bloco econômico com uma orientação política e quem não estiver dentro dessa orientação política vai sofrer. Já tem vários... a Bolívia também já fez uma eleição onde a esquerda ficou fora, tem o Equador também, tem outros países já com essa guinada à direita, tirando a esquerda que está... A Bolívia, por exemplo, está há 20 anos a esquerda governando o país. Então, o que eu vejo é justamente isso. Essa alternância, eu vejo extremamente importante essa alternância. Tá? Que aí voltamos à história da democracia, né? Tem que ter realmente o contraditório, tem que ter experimentação dos dois lados para ver onde é que realmente o melhor resultado reside. Então, na verdade, é isso. Nós temos hoje, por exemplo, na Argentina, a Argentina já teve alternâncias, enfim. Hoje, o Milei, né? Até há quem diga já que nem vê o Milei como direita, ele é um administrador, tá? Ele é um gestor. Então, quando entra um gestor, e aí que está a grande diferença. Quando entra um gestor que conhece a administração, conhece princípios de economia, pelo menos princípios de economia, não precisa ser um economista, tá? Como é o Silvio Lopes. O Silvio Lopes é economista, mas que conheça os princípios de economia e que saiba se assessorar com quem conhece realmente com profundidade a questão econômica, a macroeconomia, a microeconomia, né, de forma catedrática, de forma acadêmica, e que já tenha passado, inclusive, por empresas, já tenha dirigido empresas, a coisa anda. E aí, interessante isso, quando o país está sendo governado por pessoas com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de performance, é rotulado de direita. É interessante isso. Agora, quando entra um grupo que não sabe nada de nada, coloca o camarada lá, é tipo a tartaruga no poste. Não sabe quem colocou, não sabe por que está lá e nem sabe como vai descer. Né? Então aí é um caos. Como é o caso aqui do Brasil. O nosso ministro da Economia é um camarada que ele próprio confessou, ele disse várias vezes, né, que ele fez um cursinho e ainda assim teve que olhar para o lado, para o vizinho, para poder passar no cursinho de 2, 3 meses. Ora, é difícil assim, é muito difícil. É muito difícil ter uma economia gerida por pessoas que não entendem economia. A mesma coisa que colocar lá no consultório do Dr. Carlos Zaya Filho um engenheiro. Ou então um analfabeto. Pior ainda. Bom, olha que eu vou falar um pouquinho do Di Paolo. Na verdade, o Di Paolo é um lugar maravilhoso, né, que é muito bem frequentado e muito respeitado e conhecido hoje. E tem essa respeitabilidade não só aqui, mas fora do Rio Grande do Sul. Visite a rede Di Paolo Galetos. Unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo, Brasília e também no Rio de Janeiro. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo. A comida é saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens, toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, aqui no Boulevard Laçador. Ali você encontra, claro, também a opção Express.
que é importante. Muitas pessoas adoram. Que maravilha. Comida de Paulo. Tem ido lá, Vilmar? Tu que é um gulão? Faz tempo que eu tenho que voltar lá, porque realmente é maravilhoso. Confesso que faz algum tempo que não vou, mas estou devendo. Nós temos que falar para o chefe, né? Que o chefe tem que fazer o fim de ano, o começo do ano. Já tivemos algumas diz que o confraternizações. Di Paola está introduzindo o galeto em São Paulo, aos paulistas. Pois Vai ser um sucesso, Tem um né? sucesso muito grande. Vai ser um grande sucesso, com certeza. Olha aqui os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas, saindo direto aqui do aeroporto Salgado Filho. Tarifas civilizadas e, claro, aquele atendimento luso a bordo. Já experimentaste o atendimento luso a bordo, Vilmar? Já. Não? Já? Já. Zago, e como é que foi a Lusitana? Te atendeu bem, tranquilo? Olha, a TAM tem qualidade, viu? A TAM tem qualidade, sim. Não, o legal é o seguinte, né? É que a TAM a gente fala português, né? Tá certo. Já fica Na fácil, TAM a né, gente fala cara? português. Importante, as tarifas são civilizadas e o atendimento de qualidade a bordo. Eu passei uma vergonha, vou contar rapidinho, eu passei uma vergonha, uma vez eu fui na Aerolíneas Argentinas, né? E o comissário, ele me ofereceu Yellow. E eu digo, pô, o cara tá falando inglês ou tá falando o quê? Mas era gelo em Em português era gelo. Era gelo, Yellow. Eu não, Puxa vida, olha aqui, ó. Então aqui, ó, o a bordo na TAP, atendimento de qualidade e tal, que só a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, linhas aéreas, possui. E vamos falar de uma instituição que começou bem pequenininha lá atrás. Eu acompanhei muito o crescimento do Sicredi. Ele começou lá no interior, era muito forte, hoje ele é forte nacionalmente. Então, na Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e muito especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista que você vai tendo. A vida é feita de fases. Seus investimentos também. Na Sicredi Origens você sempre tem aquilo com quem contar. Aliás, o Vilmar Govinatz, parte dos investimentos que ele tem, né, e distribuído em vários locais do Brasil, ele está em várias instituições, é no Sicredi, né, Vilmar? Investido. Investido. Vamos acompanhar, então, a mensagem do nosso Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Pois muito bem, olha aqui, ó, nós estamos indo para o final do programa de hoje, mas tem uma notícia aí que realmente quem entende um pouquinho, quem quer que pensa bem no Brasil, quer o bem do Brasil, vai ficar estupefato como eu estou estupefato. Até porque tem gente no governo, aliás, o governo está comemorando esse dado, doutor Carlos Isaia e Vilmar Govinatsky. Desde esta semana, Bolsa Família, mas todos aqueles programas de assistência social, tem mais gente neles do que com carteira assinada. Isso significa dizer que nós estamos num governo e num Estado totalmente assistencialista. Estamos rumando para tornar esta vasta nação num poderoso, amplo e glorioso albergue, doutor Carlos Isaia. Tem um dado interessante, Silvio. O número de pessoas que arruma emprego com carteira assinada 7 meses depois que foi despedida do emprego anterior é muito alto. Não se entendia muito por quê. 6 meses tem o vale-desemprego. A pessoa está trabalhando, certo? Porém, sem carteira assinada. Terminou o período do vale-desemprego, assina a carteira e segue. Da mesma forma, muita gente que está vivendo
do Vale Refeição, do Vale Vale isso, Gás, vale do aquilo, Vale não sei das quantas, está empregado, porém sem carteira assinada, para não perder esses benefícios, certo? Que nada mais é do que compra de voto. Isso está sendo assim já há algum tempo, todo mundo sabe. Aliás, uma coisa que tem que evoluir, não é, Vilmar? E eu acho que a pessoa de bom senso tem que pensar nisso aí. Quem ganha algum tipo de benefício do governo, não trabalha e ganha isso, não pode votar. Não pode ser um eleitor, um camarada com todos os seus direitos civis, se ele não tem a sua responsabilidade de contribuir com esse país. Ele é apenas um destinatário, ele é um assistenciado, né? Ele é um camarada que não colabora em nada com a economia, então ele não pode votar. Ele não pode escolher quem vai nos governar, quem vai ter a responsabilidade da administração, se ele não colabora com isso. Ele é apenas beneficiado por isso. Então, cria esta coisa, cria uma situação em que o camarada que ganha Bolsa Família, claro que ele vai votar naquele cara que está dando Bolsa Família, porque ele teme... lembro na eleição passada que o camarada que ganhou a eleição passada dizia que se o oponente vencesse a eleição, ele iria acabar com Bolsa Família. E isso, naturalmente, pesou muito na eleição. Isso criou uma espiral descendente suicida, porque já na disputa pelos votos, um lado diz que se o outro vencer, vai acabar com esse assistencialismo. O outro lado, quem vencer, não importa se esse que disse que se o outro lado vencer vai tirar o assistencialismo, ou se o outro lado vencer, não pode tirar. Porque se tirar, está derrotado. Automaticamente está derrotado. Então tem que manter. E mais do que isso, não só tem que manter, como tem que aumentar. Ou aumentar o valor, ou aumentar a quantidade. Então, na medida que nós entramos nesta espiral suicida, descendente, eu não sei onde é que nós vamos parar. Por quê? Nós tínhamos uma tradição que era lá da minha época. Nós temos que trabalhar numa boa empresa, ajudar a empresa a crescer, para podermos nos aposentar bem. Eu passei por isso, eu trabalhei 32 anos e meio na mesma empresa. E sempre com o mesmo pensamento, não me arrependo disso, muito pelo contrário. Agora, o que acontece? O que nós temos hoje? O doutor Carlos falou, trabalha ali 7 meses do emprego, vai lá para o auxílio-desemprego, de repente já trabalha no outro mais um pouquinho sem carteira assinada para não perder o auxílio-desemprego, e assim vai indo, aos trancos e barrancos. Tá? E muita gente está entrando na pejotização, quer dizer, muita gente está entrando como freelancer, etc. Tal. Onde é que está a contribuição da Previdência Social? Diminuiu. E, por outro lado, nós temos aí toda a Previdência Social, todo o Sistema Único de Saúde, toda a aposentadoria, todos os auxílios disso e daquilo e tal, saindo do mesmo saco, que não tem mais lastro e não tem mais de onde tirar também. Por quê? Porque quem sustenta lá este provimento, tá, é basicamente o assalariado de carteira assinada, que desconta, não é, compulsoriamente, todos os meses, não só ele, como a empresa também desconta a Previdência Social, para dar esse sustentáculo. Agora, se nós diminuímos daqui e aumentamos do outro lado, de onde é que vai sair dinheiro? Quem é que vai manter isso aí? Quem é que vai conseguir continuar pagando todos esses valores para essa massa enorme de pessoas que são assistidas? Dependentes, né? Dependentes, cria uma dependência. E pior do que isso, cria uma dependência que a pessoa se acostuma naquele comodismo e acaba se contentando com a miséria. E acaba se contentando e fica na mesmice. E vota, né? E vota. Esse é o problema. Então, se continua assim, o país não tem condições de crescer. E mais do que isso, a mão de obra começa a ficar tão cara, que os grandes empreendedores vão embora. Não ficam mais aqui. Pois é, doutor Carlos, aí, 1 minuto. Todo mundo se queixa, né? Você quer buscar um pedreiro, um carpinteiro, pessoas que trabalham, a própria construção civil, certo? Está com dificuldade de achar
funcionários para poder empregar, para trabalhar e assim por diante. E o motivo todo mundo sabe qual é. O sujeito prefere ficar em casa, certo? Chega no final do mês, recebe a bolsa, certo? Se mantém dentro daquele período, e às vezes ganha a bolsa ele e algum filho e assim por diante. Então essa é a situação. Perfeito. Olha aqui, antes de terminar o programa, eu queria prestar uma homenagem. Hoje é dia 15 de dezembro, é dia do arquiteto. Eu queria cumprimentar o Vilmar, o arquiteto, está sempre arquitetando coisas, né? É o nosso arquiteto, claro, né? sem dúvida. Então, os arquitetos, eu tenho muitos amigos arquitetos, nem estou lembrado aqui, até porque faria injustiça não citando a todos eles. Mas o arquiteto, junto com o engenheiro, nós somos dois grandes profissionais que, de certa maneira, se complementam, né, Vilmar? Eu acho que pode dizer isso, eles se complementam, né? Eu sou Tu é engenheiro, né? Eu sou engenheiro eletrônico, não sou da área civil, não. Mas eu admiro muito a arquitetura, sabe? E principalmente a arquitetura daquelas construções antigas, que não se faz mais. Era uma arte, uma verdadeira arte, né? Não, umas obras de arte, de assim, arte, tipo ourives, né? Lapidando uma pedra e transformando numa joia. Então, parabéns aos arquitetos, aí que, sobretudo aqueles que estão nos assistindo, né, pelo trabalho que ele desenvolve. E é uma profissão muito bonita. Sabe, Vilmar, quando eu comecei na minha faculdade, na Unicinos, eu comecei no curso de arquitetura. Foi o primeiro curso aqui no Rio Grande do Sul da Unicinos. Arquitetura. Aí eu passei, fiquei um semestre lá e tal. Não me achei muito bem, né, porque estava trabalhando no jornal e tal. E aí eu tinha um camarada chamado Antônio Gonzalez, que era o Antoninho Gonzalez, que era diretor da PUC, de comunicação e tal. E ele me influenciou muito aí para o jornalismo. Aí eu acabei indo para o jornalismo, depois economia e tal. Mas a arquitetura sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção lá no começo da minha carreira, né? E é muito lindo, é um arquiteto assim. E hoje, aliás, a arquitetura, ela está sendo muito dominada por mulheres, né? O que eu conheço de mulheres arquitetas... Exatamente. É impressionante, a mulher tem em todos os campos, mas na arquitetura, realmente, a arquitetura é uma profissão que chama muita atenção das mulheres. Vilmar, eu acho que estamos no final do programa, né? Não sei qual é o horário, quanto tempo temos ainda. Mas de qualquer maneira, Vilmar, a tua observação final. Olha, só para fazer um pequeno comentário, tá? Sobre uma questão aí que acho que tem um minuto ainda para dizer, uma questão que está chamando a atenção, não é? Que é as manifestações, principalmente a manifestação de um cantor sertanejo, Zezé de Camargo, em relação a nova programação do SBT, que é SBT News, né? Chamou a atenção essa manifestação do Zezé de Camargo, realmente ela causou um frisson aí principalmente do meio artístico, que geral, sabe, né? Meio artístico, nós sabemos qual é que é a predominância de esquerda. Porque ele entende que o SBT deu uma guinada, né? Diferente daquilo que o Silvio Santos tinha como pensamento, né? Só para colocar. Com certeza, jamais o Silvio Santos estaria abonando uma situação dessa que as filhas dele estão colocando no SBT. Doutor Carlos Isaia. Sem falar também do acidente do Roberto Carlos. Roberto Carlos, com o Cadillac, né? Cadillac, 83 anos, né? 83 anos, Roberto Carlos, né? Só que ter um carro por aí que parece que não tinha freio. Sem freio, né? Ele tem uma Faltou música. freio. Fala, né? Ele tem uma música. Bom, Vilmar, muito obrigado pela tua presença Obrigado, aqui. Silvio, obrigado. Uma boa semana para todos nós, doutor Carlos Isaia, da mesma forma. Eu que A agradeço. você, telespectador, nosso ouvinte aqui, nosso telespectador, muito obrigado pela atenção, pela fidelidade à nossa atividade. Tenha toda uma bela segunda-feira, um bom final de segunda-feira, uma boa noite, um bom sono, uma semana maravilhosa e até amanhã.